Bom, gente, eu estou olhando aqui a página do Estadão e tem uma coisa que eu até acho engraçado. Bolsonaristas pressionam o presidente da Câmara. Ou a matéria aqui do Estadão, eles fazem um panorama desde quando os bolsonaristas pressionam Arthur Lira em relação ao STF, que já veio de muito antigo. Vem já de muito antigo, na época do. Quando, lá em 2020, na época pré-inquérito das fake news, já tinha essa pressão para diminuir, por exemplo, os mandatos dos ministros do Supremo, e até então eles estão ganhando terreno, né? Porque de duas uma, as táticas são duas. Eles pressionam o presidente da Câmara, o legislativo, o poder executivo, que é o governo, não tem força, então ele não vai querer se meter nisso. E também ele pressiona na opinião pública com rede social, com isso e aquilo, e as pessoas não entendem. E tem muita gente falando, não, o Supremo, que é o verdadeiro problema da sociedade. Mas voltando aqui a, na matéria do Estadão, na prática, eles pressionam o Arthur Lira agora, dessa vez, com relação às batidas da Polícia Federal em relação aos deputados. Né? Eles não querem que a Polícia Federal vá nos gabinetes, sendo que isso já foi discutido. O Alexandre de Moraes já fala antes com o presidente das casas para não ter problema, né? Para não invadir um poder ao outro. Então eles estão pressionando para justamente fazer uma PEC, fazer alguma coisa, para que não tenha mais batida nos gabinetes. Pois bem, tem uma questão aí, tem uma questão que está dividindo o Arthur Lira, por quê? Porque o Arthur Lira ele foi salvo por Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que é o mais velho ministro do Supremo Tribunal Federal, ele livrou o Arthur Lira de questões lá envolvendo a questão de robótica, as questões que foram para o Supremo. O Gilmar Mendes, eu acho que arquivou o processo, não me recordo agora. Então, Arthur Lira não quer se indispor com o Supremo, né? Mas, para ele, talvez, seja interessante essa questão da polícia. Tem muita gente que acha que ele é favorável a essa questão da, da questão de ter uma coisa mais rigorosa em relação à batidão da Polícia Federal. Vale destacar que a gente também está em processo de julgamento, de eleição da Câmara no próximo ano, né? Das casas. Como que isso vai se dar, né? Será que cai bem você? Mais uma questão sobre o Supremo. Vale lembrar que a questão dos mandatos do Supremo vai para o segundo semestre. Até o segundo semestre, acredita-se que vão fazer alguma coisa nesse sentido de colocar mandatos para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? E o Rodrigo Pacheco já disse que não vê com bons olhos, né? Essa questão aí de você mudar a prerrogativa da PF nos gabinetes, que isso vai realmente de contra o Supremo, vai direto em coalizão, mas tem outras coisas também, como, por exemplo, a CPI da Braskem, que também envolve problemas com a base de Arthur Lira em Maceió, né? Que tem coisas que o Supremo também pode, em algumas questões da CPI, pode ter algum problema, pode interferir ali. Então, vale assim, além de eu falar dessa matéria que está no Estadão hoje, muito bem feita, se vocês puderem olhar, mas também eu queria fazer uma pergunta
para os bolsonaristas, né? Eu não gosto de falar assim bolsonarista ou petista, mas é assim que as pessoas acabam entendendo. Eu queria falar que se fosse para os bolsonaristas o seguinte: e se fosse o contrário? Se fosse o PT? Aí tudo bem, aí era legal, o batidão, quer dizer, só se é para os meus amigos, aí não vale nada, né? É engraçado como que a política brasileira ela vai tendo soluços, né? Ela não tem ela não tem ideologia, ela não tem. A ideologia é assim: se me beneficia, tudo bem. Se não me beneficia, então a gente não tem cor, a gente não vota. Queria sua opinião, eu vou mostrar para vocês as matérias dos bastidores da Polícia Federal que deram essa discussão até hoje, né? Que é do Carlos Jordi, do Ramagem. Também teve a questão do Bolsonaro lá dos filhos, mas da questão da casa do Bolsonaro dos Reis, mas essa discussão está desde quando tiveram os primeiros bastidores. Então eu queria saber se funciona com a do Lula, e estava excelente aí, né? Então eu quero saber sua opinião, o que você acha disso. É, ajudem, compartilhem o canal, ativem o sininho. Agora eu também estou com uma chave Pix que eu posto nos comentários para você que também queira ajudar o canal, a me ajudar, que você que gosta. Então estamos aí. Gabriel Matias para o Fatos e Notícias. Até. Porque temos de informação importante, notícia é prioridade. A Polícia Federal está fazendo nesse momento uma operação para investigar uma organização criminosa que se instalou na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O deputado federal Alexandre Ramagem é alvo dessa ação e ainda, segundo as investigações, o grupo monitorava ilegalmente autoridades públicas e também outras pessoas usando ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem autorização judicial. Policiais federais estão cumprindo, portanto, nesse momento, informação que chega agora, 21 mandados de busca e apreensão e de prisão. Estão incluindo também a suspensão imediata das funções públicas de 7 policiais federais. A operação está acontecendo em Brasília, Juiz de Fora e São João, Del Rey, em Minas Gerais. Assunto que chega para a gente aqui com a Larissa, dona da notícia, dona da informação do furo. Larissa, bom dia, boa quinta-feira e já trazendo furo, hein? Olha, mal acordamos, né? Bom dia para você, para quem acompanha a gente nesse feriado aí em São Paulo. É feriado em São Paulo, mas em Brasília e no restante do país não. Inclusive, muita notícia, muita movimentação. Polícia Federal, então, agora nas ruas cumprindo mandados de busca e apreensão. Pelo menos por enquanto essa informação, não teríamos mandados de prisão, visando essa suspeita que teria acontecido ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, quando a ABIN teria sido usada para monitorar alguns inimigos políticos, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo, então, as investigações da Polícia Federal. Importante a gente destacar, conversei há pouco com algumas fontes da PF, que um dos alvos da operação de hoje é o ex-diretor quem comandava a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, à época do mandado de Jair Bolsonaro, do mandato do ex-presidente, que é o atual deputado federal Alexandre Ramagem. A gente lembra que estão sendo, então, ainda outros alvos, incluindo policiais federais que teriam também colaborado nessa tentativa de monitorar adversários políticos. Uma informação importante, então, Alexandre Ramagem é um dos alvos, ele que é do PL. E outro detalhe, estão tendo agora, nesse momento, me disseram algumas fontes da Polícia Federal, também policiais dentro da Câmara dos Deputados, no gabinete do parlamentar Alexandre Ramagem, que era o comandante, o diretor da ABIN, mas atualmente é deputado federal, e também no endereço dele aqui em Brasília, no endereço funcional. Nós estamos com a nossa equipe de reportagem agora indo para a Câmara dos Deputados. Claro que nesses dias, de janeiro, normalmente lá não tem muita movimentação, mas nos últimos dias tivemos aquela operação também voltada para o deputado Carlos Jordi, com autorização da Câmara dos Deputados para entrar no gabinete dele, e agora essa operação da Polícia Federal mirando membros da ABIN, da própria Polícia Federal, e o ex-diretor da ABIN, segundo fontes da própria Polícia Federal, com, então, buscas e apreensão neste momento dentro da Câmara dos Deputados. Estou atrás de mais informações, Renan. Eu volto aqui para atualizar vocês.
Larissa, eu só queria te fazer uma pergunta, só para a gente recapitular então, portanto a gente tem a operação da PF, da Polícia Federal acontecendo nesse momento contra a espionagem ilegal na ABIN. Ramagem é um alvo, Larissa, dona da informação, nos trazendo. Você tem aí então, portanto, só para a gente trazer aqui quantos mandados e quais as localidades, o que a gente já pode trazer, pelo menos eu sei que tudo está acontecendo nesse momento, a informação ainda está fresquinha, né? Mas a gente tem aqui então quantas localidades e policiais federais também são alvos, certo? Exatamente. Essas informações são oficiais da própria Polícia Federal, que divulgaram, eles não costumam, obviamente, divulgar nomes, mas o número de mandados e também as localidades desses alvos. São 21 mandados de busca e apreensão e eles chamam de medidas cautelares, além disso, que inclui a suspensão, abre aspas, imediata do exercício das funções de 7 policiais federais. Então, pelo menos esses 7 policiais federais que são alvos dessa operação, que poderiam ter colaborado, de acordo com as investigações da Polícia Federal, nesse esquema de monitoramento, além de serem alvo de busca e apreensão, serão afastados do trabalho, porque, obviamente, enquanto dura uma investigação tão grave como essa, eles não podem continuar trabalhando na Polícia Federal. É um afastamento temporário, enquanto vai andando, né, as investigações e sendo colhidos ou não evidências dessa participação. Vamos lembrar, então, busca e apreensão, 18 mandados, a maioria dos mandados aqui em Brasília. A gente tem um em Juiz de Fora, em Minas Gerais, também na cidade de São João del Rei, que fica em Minas Gerais, e mais um no Rio de Janeiro. Mas a maioria dos mandados de busca e apreensão aqui em Brasília, que eu tenho confirmado até agora, Renan, pelo menos 2 desses mandados. Um na Câmara dos Deputados, no gabinete do parlamentar, hoje deputado federal Alexandre Ramagem, ele que é do PL, mas que estaria envolvido nesse esquema de monitoramento, de acordo com as investigações até aqui, porque à época, quando esse monitoramento ilegal teria ocorrido, ele era quem comandava a ABIN, a Agência Brasileira de Investigação. Eu falei há pouco com a assessoria de imprensa do parlamentar, claro, e eles preferiram não se manifestar por enquanto, tendo algum retorno dele ou mesmo novidades sobre esses mandados de busca e apreensão e novos alvos, eu volto aqui, Renan. Larissa nos trazendo, portanto, informação importante. É break news aqui na CNN Brasil. Alexandre Ramagem é alvo de operação da Polícia Federal. A nossa equipe está se mobilizando na capital federal justamente para acompanhar e te trazer de perto o desdobramento dessa operação. Até o momento, o que a gente tem de informação? A Polícia Federal está cumprindo 21 mandados de busca e apreensão, como a Larissa nos trouxe. 18 em Brasília, um em Juiz de Fora, um em São João del Rei, que fica em Minas Gerais, e um também em Minas Gerais. Vamos só trazer um outro ponto, Larissa. Essa operação de quinta-feira foi chamada de vigilância aproximada. E é, claro, um desdobramento da Operação Primeira Milha, que foi iniciada lá em 2023, justamente para investigar um suposto uso criminoso de uma ferramenta conhecida como First Mile, ou seja, uma ferramenta de tecnologia. A investigação da Polícia Federal já tinha apontado, né, Larissa, que o software comprado pelo governo usava alguns dados, só para a gente contextualizar, de geolocalização, de GPS, justamente para monitorar irregularmente, de forma ilegal, a localização de celulares. E aí a gente está falando dos mais variados celulares de pessoas, de servidores públicos, de políticos, de policiais, de advogados, de jornalistas e até mesmo de juízes. Portanto, breaking news nesse momento, Larissa nos trazendo uma informação importante. O deputado Alexandre Ramagem é alvo de operação da Polícia Federal. Essa ação está investigando o monitoramento ilegal dentro da ABIN. Então a gente está trazendo, né, Larissa, um desdobramento, não é nada novo, é algo que já vem acontecendo de uma investigação de 2023. E outro detalhe importante que nessa nota oficial da Polícia Federal, eles comentam como essa operação que aconteceu em outubro de 2023, que foi uma espécie de primeira fase, se desdobrou, trazendo novidades do que foi colhido naquela época, virando essa nova operação de hoje. Ainda segundo a Polícia Federal, abre aspas, as provas obtidas a partir das diligências executadas lá em outubro do ano passado indicam que o grupo criminoso criou uma estrutura
estrutura paralela na ABIN utilizou ferramentas e serviços daquela agência de inteligência, a ABIN, para ações ilícitas, produzindo informações para o uso político e midiático. Até para contextualizar, a gente vai colhendo as informações e relembrando o que aconteceu naquela época, Renan. Importante destacar que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, é um órgão de Estado e realmente trabalha com dados sendo coletados, mas muito mais relacionados, obviamente, à questão de segurança nacional. E para também coletar esses dados, precisa de autorização judicial. Nós, pessoas normais, não podemos ser monitoradas pela ABIN, a não ser que tenha uma autorização judicial apontando a possibilidade de que estivéssemos cometendo algum tipo de crime. Por isso, é preciso fazer essa diferenciação, que a ABIN teria usado equipamentos, conhecimento e até esse software espião que poderia sim ser usado enquanto garantir a segurança do nosso país, mas com foco político para monitorar, segundo as investigações da Polícia Federal, pessoas consideradas ali inimigas políticas do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Mais uma vez, lembrando que as investigações estão em curso, essas são as suspeitas da Polícia Federal. Eu já também tentei contato com a assessoria de imprensa do parlamentar, que seria um dos alvos, o deputado Alexandre Ramagem. O que a gente tem de informação é que eles não vão se manifestar, ao menos por agora. Temos também informação de que teríamos ali algumas tentativas de colher material, busca e apreensão no gabinete do parlamentar na Câmara dos Deputados. A Thaisa, nossa repórter, está a caminho da Câmara dos Deputados neste momento. A gente tendo novidades, eu, ela, toda a nossa equipe da redação, claro, também aqui atrás de informações, porque apesar de ser feriado em São Paulo, Brasília está pegando fogo. A gente vai atualizando quem está em casa. Combinado, Larissa. Agradeço demais pelas informações preliminares. A gente, nesse momento, está com as nossas equipes mobilizadas, redação agora, todo mundo atuando aí em conjunto para trazermos para você que está em casa novidades a respeito desse Break News agora. 7 horas e 23 minutos. O que a gente já pode adiantar, então? O deputado Alexandre Ramagem, deputado federal, é alvo de operação da Polícia Federal. Essa ação, como a Larissa nos trouxe, portanto, está investigando o monitoramento ilegal dentro da agência da ABIN. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o nosso timaço em Brasília, porque se está tranquilo aqui em São Paulo, pelo menos por enquanto, Brasília, como a Larissa nos trouxe, está pegando fogo. Daqui a pouco a gente volta a falar a respeito desse assunto. E nós voltamos agora com as informações de mais uma fase da Operação Lesa Pátria. A Polícia Federal cumpriu hoje 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Brasília. 2 desses mandados são contra o deputado federal Carlos Jordi. Durante a manhã, a Polícia Federal foi à casa dele no Rio de Janeiro e também ao gabinete em Brasília. E nesse momento, o próprio deputado está prestando depoimento. Essa é a primeira vez que um deputado federal é alvo de um mandado de busca dentro da Operação Lesa Pátria. Segundo as investigações, o deputado teria orientado e participado como mentor de grupos de golpistas através de mensagens de celular para atos como o bloqueio de rodovias e também a invasão e depredação dos prédios dos 3 poderes em Brasília. O deputado nega as acusações e publicou um vídeo nas redes sociais, onde diz que a operação é autoritária, sem fundamento, sem indício algum e que estariam tentando persegui-lo às vésperas da eleição. Jordi é pré-candidato à Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, e é também o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Pessoal, como vocês devem estar acompanhando aí, hoje eu sofri uma busca e apreensão da Polícia Federal. Fui acordado hoje às 6 da manhã, estava dormindo com a minha filha e com a minha esposa e fui acordado com um fuzil no rosto pela Polícia Federal. Os agentes até foram bem educados, assim, eles diziam que estavam fazendo o trabalho deles, mas eu não sabia o que era. Tive aqui o mandado, né? Eles me deram uma cópia, petição 11986, eu desconhecia o que era, eles estavam buscando arma, celular, tablet e pegaram, eu falei onde estava a minha arma, pegaram meu celular, tentaram
buscar outras coisas que pudessem me incriminar, mas não encontraram nada. Queriam dinheiro, eu tinha, sei lá, R$1.000 aqui em casa, e eu não sabia realmente o que era, até ter acesso agora aí a todas as notícias que estão circulando, falando sobre a questão do 8 de janeiro. Assim, é inacreditável o que nós estamos vivendo. Esse mandado de busca e apreensão, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso aí é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Eu, em momento algum do 8 de janeiro, eu incitei, eu falei para as pessoas que aquilo ali que aquilo era correto. Pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos. Nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois, no 8 de janeiro, embora as pessoas tivessem todo o seu direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito. Então, assim, é totalmente arbitrário, não há nenhuma postagem minha, não é nada que possa ser colocado contra mim ou que justifique essa medida autoritária que foi essa busca e apreensão. Porque eu nunca, repito, postei, incitei a tal de Operação Lesa Pátria, que engloba inclusive financiadores do 8 de janeiro. Isso é uma piada. O que estão fazendo é óbvio que tem o intuito de perseguir seus adversários. Também estão mirando aí as eleições municipais, já que eu sou pré-candidato a prefeito de Niterói. E é óbvio que tem um viés totalitário, intimidatório. Não tem respaldo legal, são esses inquéritos aí que duram 5 anos e que o judiciário não tem competência para instalar. E nós ficamos aqui realmente muito revoltados, indignados com tudo isso. Eu até falei para os policiais federais, antes vocês iam na casa de políticos corruptos, políticos que eles tinham alguma investigação por corrupção, e hoje vocês estão indo por conta de determinação de uma pessoa que se julga o dono do Brasil e que quer perseguir seus adversários com esse inquérito do fim do mundo. É lamentável a ditadura que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós não vamos desistir, não vamos nos intimidar. Uau!